programa do Vale Esportes, da Do Vale TV. Tenho o prazer de estar hoje aqui com um dos maiores campeões esportistas da nossa região, Paulo Fabiano Mórbio. Ele é atleta de luta de braço, vai explicar um pouquinho mais sobre essa modalidade. No Brasil, ela ficou muito conhecida principalmente a partir dos anos 50, quando a luta de braço chega ao Brasil e ela é lutada da forma amadora. Em 77, os primeiros campeonatos mais oficiais. Somente em 1994, a Confederação Brasileira de Luta de Braço coloca regras e define posições e divisões de categoria. Vale lembrar também que dos anos 80, o filme Falcão, Campeão dos Campeões, com o ator Sylvester Stallone, fez com que essa modalidade expandisse cada vez mais nos meios culturais que o Brasil tinha naquela época. A cultura popular, mas o esporte de fácil acesso e de regras muito fáceis e adaptáveis, fez com que explodisse cada vez mais a popularização desse esporte e o brasileiro se tornou cada vez mais amante da luta de braços. A gente está aqui hoje com o nosso queridíssimo Paulo Fabiano Mórbio, também conhecido no Brasil aí como Bi, né? Mas Paulo Mórbio também é alguma coisa assim que você pode encontrar nas redes sociais. Quero agradecer a sua presença antes de mais nada. Pode chamar de Bi? Claro, tá bom. Os íntimos, né, com os amigos. O Bi, se a gente pudesse falar, as crianças normalmente acabam escolhendo modalidades esportivas que são mais oriundas do que é comum, né? Você pega o futebol para muitas crianças no Brasil, 90% das crianças. Ali nos anos 80 as meninas partiam muito para o lado da dança ou da ginástica. O que fez uma pessoa procurar a luta de braço como esporte? Primeiramente queria agradecer você, Mauri, meu grande amigo, cumprimentá-lo aí, agradecer. Para quem não sabe, a gente fez faculdade de Educação Física junto e é um prazer saber que eu estou aqui hoje com você. Eu que conheço a sua história, você conhece a minha história, que não foi fácil, né? A gente ralou, vi você também, o cara acadêmico que você se tornou aí, esse mestre da Educação Física, do esporte, parabéns. Obrigado. Um prazer aí estar com você e agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, dando esse apoio para o esporte, né? A gente sabe que nem todo mundo nasceu para jogar futebol, né? Nem todo mundo nasceu para jogar basquete. De repente você vai encontrar o seu esporte de acordo com a sua genética, com a sua tendência, né, esportiva. E o Braço de Ferro eu quero trazer isso também, né? Dar oportunidade para novos talentos e agradecer você, a Do Vale TV, pela oportunidade de a gente estar divulgando esse esporte que todo mundo conhece como brincadeira, né? Sim. Mas poucas pessoas conhecem como de forma profissional. Tem gente que disputa campeonatos na Europa, nos Estados Unidos, que vive disso. E que isso pode seguir carreira também e vem crescendo a cada dia nos Estados Unidos e na Europa, e com a ajuda de vocês no Brasil a gente vai conseguir isso também. Como você aderiu ao esporte? Respondendo isso, né, dito isso, como eu aderi ao esporte foi o seguinte: eu sempre tive esse fascínio, né, por força, até pelo fisiculturismo, um pouco quando é criança, depois de encontrar de forma de brincadeira, e assim, não era o melhor, mas eu não era dos piores, eu já me destacava um pouco, assim, em brincadeiras, mas não chegava a ser o melhor. Tinha uma certa força, mas nada impressionante. E eu lembro que meu pai também gostava de ver eu brincando, incentivava, assim, brincadeiras, assim, entre amigos. Enfim, aí vim perder ele aos 10 anos de idade, com 14, 15 anos, mais por 15 anos, eu conheci uma academia em Avaré, do Nilcinho e da Kika, né, a Arena Academia. Muito queridos, um abraço para os dois. Também queria mandar um abraço para eles ali, para o pessoal que treinava lá, o Tadeu, o pessoal todo lá. E queria mandar um abraço para esse pessoal que, graças a eles, eu tive essa carreira. Com 17 anos, eu já fui campeão brasileiro júnior e ganhei a passagem para ir para a República Tcheca, em Praga, uma das cidades mais lindas do mundo. E dali não parei mais, aí fui para a Inglaterra, Canadá, 16 vezes para os Estados Unidos. Enfim, aí o meu prazer foi crescendo conforme eu fui tendo bons resultados também, graças a Deus. Cheguei a ganhar campeonatos absolutos nacionais com 65 quilos, 70 quilos, eu ganhava categorias absolutas aí de 110, 140 quilos até. Nota-se então que assim, a predisposição genética é algo importante, aparentemente, mas o vigor que você pegou essa modalidade fez com que você fosse, de repente, hoje o maior ou um dos maiores atletas nacionais que a gente tem? É bem por aí, Mauro. Eu acho que tudo na vida, né? Para você também estar aí onde você está hoje, para qualquer pessoa que está assistindo, né? Tudo tem um preço, né? E tudo é o tamanho do quanto você se dedica, né? Eu até ensino hoje para o meu filho isso, né? Tudo é uma questão de dedicação, claro, que a genética colabora, outros fatores, mas eu acho que nada supera a força de vontade, né? Você focar uma coisa
e de repente você está lá, né? Tem uma frase até que fala, né? Cuidado com seus sonhos, né? Eles podem se tornar realidade. Muito bom. De repente você está vivendo aquilo, né? Eu lembro que você tinha tudo para ter uma carreira acadêmica que você tem hoje. Eu sou testemunha disso, presenciei isso, a gente juntos lá na faculdade com a galera toda, e você já era esse cara aí que está vivendo hoje. Então eu também, e eu acho que você é testemunha, Sim, né? sim, de que eu já atleta. respirava aquilo, né? Já fazia coisas, né? Treinava a mão com uma bolinha de tênis, durante a aula, subia cordas, né? De costas, fazia umas coisas meio que bizarro, porque eu sabia que o esporte ia exigir isso de mim, né? Então eu acho que tudo isso é na vida, né? O quanto você se dedica, né? O quanto você foca naquilo e não importa o que os outros falam. Imagina só para a família, para os amigos. Pô, o cara escolheu o braço de ferro, igual você disse, com tanta coisa para escolher, né? Foi na época da explosão do jiu-jitsu, do MMA, que eu inclusive pratiquei, assim, nada profissionalmente, mas pratico até hoje, mas totalmente esportivo mesmo, né? Mais para dar preparo físico, enfim, saber se defender em alguma ocasião. Mas eu tinha aquilo ainda na época explodindo, e podia ser que eu me dava bem até, sabe, nos treinos, assim, eu até que me destacava, mas o braço de ferro me chamava mais atenção. E eu acredito também na popularização. Eu acho que com todo respeito aos outros esportes que eu amo, todo tipo de esporte, de skate, a surf, a jiu-jitsu, eu gosto mesmo, assim, eu sei dar valor, mas eu acredito que o braço de ferro vai ser o esporte individual mais popular do mundo, não porque é melhor que os outros esportes. Eu acho que é mais fácil você botar uma mesa numa escola de braço de ferro. É mais fácil você botar uma mesa numa choperia, numa igreja, numa praça, num asilo, entendeu? É claro, mas Paulo, mas a gente se preocupa com a lesão. É que no braço de ferro, 99% das pessoas que praticam não sabem praticar. Fazem sem saber. É igual andar de skate sem saber, é igual surfar sem saber, é igual andar de bicicleta. Se você não aprender a andar de bicicleta, você vai se machucar. Você vai precisar de uma ajuda para aprender a andar de bicicleta, né? Então, tudo tem uma aula. O problema é que no braço de ferro as pessoas acham que não tem essa aula de biomecânica, que não tem essa movimentação correta. Não, mas não deve existir um... É só isso. É só sobre isso. Não, não é só sobre isso. É mais do que só sobre... É muita técnica. Que existem os movimentos. Primeiramente, os movimentos que vão evitar você ter lesão. Aula número 1, gente, como cair do skate. Aula número 1 no surf, como cair na prancha. Aula número 1 na bicicleta, eu vou segurar a bicicleta para você não cair. A hora que eu soltar, você pode até cair, vai ter alguns tombos. E vai ter alguns tombos, né? Até você chegar. Até você chegar a andar de bicicleta. Então, o braço de ferro, eu vou dar aula, como tem no meu canal, no YouTube, que eu ensino tudo esse tutorial. Eu vou falar, cara, primeira coisa, não faça esse movimento. É esse movimento, não é esse movimento. Seu braço não nasceu para fazer isso, seu braço nasceu para fazer isso. Então você vai fazer isso o tempo todo, full time. Então se você faz isso, você não vai condicionar para aquela força, para aquele movimento ao qual não tem risco. Quando você não aprende biomecânica, do condicionamento correto do movimento, isso é no futebol, isso é no basquete. Se você bater bola errado, você vai aprender a bater bola, depois vai aprender a fazer o passe. Sim. Depois você vai entrar numa quadra. Você vai aprender na mesa primeiro, você vai aprender o movimento 1 mês, 2 meses, 6 meses. Depois você vai se inscrever no campeonato. Depois você vai pôr o seu braço à prova. Você não vai pôr o seu braço à prova já na primeira aula de braço. Você vai chegar na aula, não vou pôr a prova. Você vai chegar na aula de boxe, vou pôr a prova tudo que eu sei. Não, você não sabe nem fazer jab. Você vai pegar aquele saco de pancada, você vai fazer jab lá. Depois você vai fazer direto, a hora que o seu corpo soltar. Quando eu achar que você está pronto para pôr o seu braço à prova, seja no treino ou na competição, você vai. Porque senão você vai se machucar. Não é assim no boxe, não é assim no Muay Thai. É assim toda... No braço de ferro também você vai... Não, calma, cara, você não... Não, mas eu e o meu amigo, a gente tem que medir, cara, vai ser perigoso. Eu faço os eventos para amadores, mas com toda a cautela do mundo. Eu interrompo a luta no meio da luta, eu ensino o tempo todo, eu aviso, se não estiver olhando para a mão, se fizer a rotação errada, eu vou interromper, eu vou parar. Porque todo esse é o processo do crescimento do esporte. Seja na musculação, se você fizer agachamento errado, vai se machucar. Se você fizer supino errado, vai se machucar. Se você fizer braço de ferro errado, vai se machucar. É o supino que machuca? Não. É o supino errado que machuca. É o movimento errado. É o agachamento que machuca? Não. É o movimento errado. Bi, eu gostei que você usou um termo que você usou de luta de braço, né? E quando a gente é criança ou adolescente, acaba falando, vamos tirar uma competição de braço de ferro. Parece que a Confederação Brasileira usa o termo luta de braço, assim como você colocou, como atleta. Braço de ferro, luta de braço, queda de braço, todos falam do mesmo esporte, ou a terminologia, o que deve ser usado para as pessoas aprenderem a fazer certo, qual é o nome certo do uso desse esporte?
Bom, vamos lá, Mauri. Popularmente, a gente a queda de braço é o número 1, né? O number one, é o mais, né? Queda de braço. Aí, braço de ferro e, às vezes, até francesa, né? Que eu nem sei porquê. Se foi em algum momento na guerra, na Primeira Guerra, Segunda Guerra. Porque na Rússia, por exemplo, se escolhiam os soldados com arma de maior poder bélico no braço de ferro. O general do exército, na Segunda Guerra Mundial, faziam os atletas brincarem entre si. Aqueles que tivessem mais força, aí com as armas de maior poder bélico, de maior peso na mão. Porque ele ia suportar por mais tempo do que o cara que teria Até faz um sentido. né, o calibre, mudava o calibre de acordo com... vamos escolher o calibre, quem vai com a bazuca, quem vai com... Vamos fazer um braço de ferro que quem for os mais fortes vai pegando as armas. Isso tem toda uma história sobre isso, com o Alexei Voivoda, que é um campeão russo, para quem é do esporte sabe o que eu estou falando, que foi pro bobsled, que fazia 30 anos que a Rússia não ganhava ouro no bobsled, por causa da força dele empurrar o último carrinho, ganhou, virou amigo pessoal do presidente, enfim, toda uma história através dele. E ele conta essa história no filme, no documentário dele, que o avô dele, que era general do exército, escolheu os soldados Pelo Brasil. pelo braço de ferro. Tem uma história do filme dele, um documentário. Alexei Voivoda, Alexei, o Y, Voivoda. É um cara, se você entrar lá, você vai... A luta, por que o luto na luta de braço? Tá, deixa eu responder também isso. É que é tanta informação, né? Bastante, mas e a é gente aproveita o interessante. momento para as pessoas entenderem que rola com o braço de ferro. Não é só uma brincadeira de bar, não é só uma brincadeira de churrasco. Claro. Vai muito além disso. É um preparo físico muito alto, muito grande. A diferença é o seguinte, oficialmente é Arm Wrestling nos Estados Unidos. Arm Wrestling. Arm, braço, wrestling, luta. Arm Wrestling. Certo. Antigamente era Wrist Wrestling, que é luta de punho. Tanto que na Argentina, alguns países da América do Sul chama pulseadas. Pulseadas. Na Itália é braço de ferro. Tá. Entende? Então assim, cada país tem o seu. Luta de braço é o mais oficial usado no Brasil, é o oficializou. Eu acho legal ser oficializado, até porque tem arm wrestling, né? Eu acho legal. Mas muitas vezes eu uso o braço de ferro. Queda de braço, com todo respeito, é uma satirazinha assim. Até falei no Danilo Gentili numa entrevista, porque não é queda de braço, porque queda de braço é cair o braço no chão, sei lá, para leproso, sei lá, perdeu, caiu a queda, caiu o braço. Não é uma queda, não vai dar uma queda no seu braço. E não é uma queda, é uma luta. É um jogo. Uma queda parece um paro ímpar também. Eu vejo assim, eu sinto isso, a confederação, as outras pessoas usam pensando assim. Entendi. Que existe a luta, e é uma luta, porque a hora que trava, a hora que tem todo um pensamento, tem todo um combate, né? É meio que um combate também, acima de tudo. É uma luta, é um combate. Tá mais para essa linha do que só uma queda. Eu acho que simplifica a modalidade. A luta de braço. Eu acho que a luta de braço dá uma enaltece, e a queda fica uma coisa muito... Eu concordo com isso, mas nada contra também, assim, normal. Pensando nas divisões das categorias, né? Porque com certeza as pessoas têm peso diferente, estruturas diferentes e os gêneros também, né? Masculino e feminino. Como se divide as categorias em 10 em 10, em 5 em 5 quilos? Como são as categorias, fora o amador e profissional, que isso é uma lógica para a gente? Sim. Então, é como o judô, é como o karatê, é como o boxe, como o MMA. Até vou responder o MMA, voltando àquela pergunta anterior, né, que você falou, luta de braço, queda de braço, tá bom. Vale tudo em MMA. O MMA não deu um Mixed Martial Arts? Sim. Não deu um pouco mais do que vale tudo, né? Sim, deu um plus. Mas se falar, você é um campeão de vale tudo, qual o problema? Não, beleza, uma pessoa meio leiga chegar para um campeão e falar, o cara é um campeão de vale tudo, beleza. Não se chama mais vale tudo, mas não condeno, não desmerece falar, mas eu uso o MMA. O MMA causou um glamour a mais, né? Um marketing a mais. Voltando agora, essa última pergunta, categorias como MMA, como boxe, peso. Tem 55 quilos, 60, 65 quilos, 70 categorias. Há campeonatos que são mais subdivididos. Campeonatos amadores, que mundial, confederação é amador. Eu até uso o método que eu sou campeão mundial, mas... E aí nos campeonatos profissionais se enfrentam os campeões mundiais. Atleta. Quem começa a lutar profissional, ele não vai... Ele sai do mundial para o profissional, entende? Migra. Porque é onde rola grana, onde rola, entendeu? Tipo, vamos lá. O Mundial de Clubes é importante para o futebol? Óbvio. Mas para o europeu não é mais importante que a Champions League. Com todo o respeito ao Mundial, né? E ali onde está mesmo, né? O máximo deles são dados ali durante aquela competição. E o Mundial, claro, tem sua importância.
Mas viemos e convenhamos que o Champions League é o máximo do futebol mundial, tirando a Copa do Mundo, é claro. E isso, se a gente transferir para a luta de braço, os campeonatos profissionais o que dão mais dinheiro. Isso, são mais do que o Mundial, do que a própria Copa do Mundo. Muito bom. Entendeu? É ali onde rola. A gente vai para um rápido intervalo e logo a gente volta aqui com o Paulo Fabiano Morbi, o nosso querido Bi, para explicar um pouquinho mais sobre luta de braço. A gente quer saber um pouquinho mais sobre esse campeonato que ele vai disputar nos Estados Unidos, sobre os títulos que ele tem, tá? E sobre a Federação Brasileira de Luta de Braço e a importância, se ela tem correlação com o COB, se existe chance de um dia a luta de braço chegar aí nas Olimpíadas ou não. Um esporte que cresce muito individualmente, tá? E com certeza será, de repente, um dos esportes individuais mais praticados no mundo logo logo. Rápido intervalo, a gente volta já já com o Do Vale Esportes na sua Do Vale TV.